Em um mundo muito distante, uma voz conta sobre a lenda de pessoas tão poderosas que são capazes de impedir qualquer tragédia, repelindo todo o mal e repintando o caos com novas cores. A essas pessoas é dado o nome de herói. Porém, todo herói acaba sendo abraçado pela morte cedo demais e nem sempre é por causa de seu maior inimigo. Entre esses heróis existiu um tão poderoso que passou a ser temido por todos. Mas mesmo sem o amor daqueles que protegeu, ele permaneceu lutando à beira da morte até conseguir salvar o mundo, ao custo de seu próprio coração. Mas antes de seu suspiro final, ele orou aos deuses fazendo um único pedido para a próxima vez que renascer. Então Allen acorda em sua casa com seu irmão o xingando e informa que o pai deles o espera no grande salão. Enquanto caminham pelo corredor, o irmão mais novo começa a contar sobre a vergonha que sente em ter um irmão como Allen, um fracassado que nunca fez nada da vida e mesmo assim vivia no mais puro conforto, e considera que seu pai tem sido mole demais com o mais velho, mas está feliz porque hoje tudo isso termina. No salão, o pai começa a falar com Allen sobre o fato dele ter nascido na família ducal de Westpheld, uma das famílias mais nobres e respeitadas do país. E mesmo sendo alguém tão nobre, seu nível nunca saiu de e todos os seus status são comparáveis aos de um mero camponês. E para piorar, na grande cerimônia da bênção ele não recebeu nenhum tipo de dom, sendo que todos no país, até mesmo os mais miseráveis, quando nascem recebem algum dom. Então, por ser uma grande decepção para o nome da família, o pai expulsa Allen de sua casa. Ao sair da casa, o rapaz fica feliz por finalmente estar livre de um duque tão terrível e está ansioso para encontrar seu próprio caminho e buscar a paz que ele tanto queria em sua vida passada. Então decide ir para as terras fronteiriças ao leste do reino, confiante de que ninguém vai se intrometer e poderá viver uma vida calma e agradável por lá. E diferente de sua vida anterior, ninguém terá medo dele. Porém, ao subir uma colina, nota algo estranho acontecendo, então usa sua visão mágica e vê uma guerreira lutando contra feras feitas de barro. Suas forças já estão no limite, vendo que seus ataques não surtem efeito nas criaturas que se regeneram muito rápido. Então manda que sua amiga corra enquanto ela ganha tempo, falando que ela precisa sobreviver para cumprir seu dever. Porém, a garota não quer abandonar a guerreira. Longe dali, Allen nota que aquela garota é a primeira princesa do reino, Lisa Dostella. Então se recorda de um momento no passado em que os nobres zombavam dele por ser uma fracassado e a princesa o defendeu, mandando eles pedirem desculpa ao rapaz. Então reflete que gostaria de não mostrar seus poderes na frente das pessoas, mas enquanto pensa, Beatriz é gravemente ferida e cai. Nisso ele decide que não pode negar ajuda a alguém que acreditou nele, então uma onda de energia começa a rodear seu corpo e ele vai ao socorro de sua amiga. Diante dos lobos, a princesa aceita seu fim e se pergunta o porquê de Allen ser a única pessoa em quem ela consegue pensar naquele momento. E ao ser atacada, grita por seu nome e ele aparece pronto para defendê-la com a sua vida. E parte para cima das feras sem hesitar, usando seus olhos divinos para descobrir onde está o núcleo de vida daquelas criaturas, descobrindo que são formas de vida mágicas feitas de barro. Então pega sua espada fim do mundo e invoca uma de suas técnicas mais fortes, o desabrochar das 100 flores, acabando com aquele combate. Ao fim da luta, Beatriz se desculpa com sua princesa por cair naquele lugar e agradece Allen por acabar com os inimigos. Mas o rapaz a manda ficar quieta enquanto ele a cura. Nisso ele invoca uma magia de luz curativa tão poderosa que, além de curar seu ferimento, ainda restaura a armadura. Elas perguntam onde ele conseguiu um poder tão incrível e Allen fica sem jeito para explicar, já que não quer que elas saibam que é um poder de sua vida passada. Então Beatriz sugere que pode ser um dom tão divino que até mesmo a igreja desconhece. Então ele aceita a ideia dela e afirma que pode ser isso. E ele pergunta o que a primeira princesa faz num lugar tão distante do reino. E a princesa conta ter recebido uma profecia dos deuses que lhe guiou até aquele lugar, mas foram atacadas pelos lobos e perguntam o que Allen faz naquele lugar. Então ele decide contar dentro da carruagem e usa sua magia de cura para consertar a carruagem. No caminho, a princesa fica indignada por ele ter sido expulso da família e conta também estar indo para a fronteira e pergunta se está tudo bem para ela. A princesa fica confusa, então Allen explica que o poder que acabou de usar pode ser extremamente útil para o reino e pergunta novamente se está tudo bem alguém assim andar livre por aí. Então a princesa conta que se fosse pensar nos interesses do reino, de fato entregá-lo de volta à sua família seria o ideal. Porém, ela não concorda com a ideia de sacrificar vidas apenas para manter seu reino existindo e vai buscar outro jeito de fazer isso, o que deixa Allen muito feliz em saber disso. Ao chegarem numa vila, eles notam que ela está muito deserta e a princesa questiona se foi atacada por monstros. Porém, Allen diz não sentir a presença de monstros por perto, o que torna tudo mais estranho. A garota pergunta se eles podem ter sido exterminados por aventureiros, mas o rapaz sugere que eles podem estar com medo de algo. Mais à frente, eles encontram um grupo de aldeões reunidos e uma garota é expulsa de uma casa pelo ancião da vila que afirma que não irá contar nada. Nisso, a princesa reconhece Akira como a luz dita em sua profecia, mas
mas a garota não reconhece a princesa, que fica brava contando que elas já jantaram juntas quando estavam na capital. E Akira diz ter sérios problemas com nomes, mas a princesa fica achando que ela esqueceu dela. Então Allen, notando que elas já se conhecem, pergunta o que ela quis dizer quando falou luz. Nisso Beatriz explica sobre um dom único e extremamente poderoso chamado Valente, que só é concedido uma vez por geração ao herói daquele mundo, e apresentam Akira como a heroína. E conta sobre a revelação que a princesa recebeu, que dizia para guiar a luz e eliminar a escuridão. Nisso o estômago da garota ronca e eles vão para uma taverna onde comem, enquanto a heroína conta que estava andando sem rumo, deixando a estrada lhe guiar. Mas quando passava por perto dessa aldeia, uma criança lhe encontrou e pediu ajuda, dizendo ter sido oferecida como sacrifício para o grande dragão que se instalou nas montanhas, mas conseguiu fugir por pouco. Por isso a heroína veio até a aldeia tirar satisfação com o chefe, mas ele não quis contar nada. Então Allen entende que oferecem sacrifícios de boa vontade para que o dragão ofereça sua proteção à vila, afastando os monstros. Por isso não viram nenhum monstro nas redondezas. E fazem isso porque para uma vila tão pequena um ataque de monstros deve ser devastador. A heroína confirma, achando que tudo aquilo faz muito sentido e é até comum nesse mundo. A princesa questiona onde está a criança. Akira conta ter mandado ela se esconder numa caverna por medo do que as pessoas fariam se soubessem que ela fugiu. Então se levanta decidida a derrotar o dragão, e nesse momento perguntam a ela se irá mesmo que as pessoas daquela vila não queiram ser salvas. Nisso Akira diz que aquela garotinha lhe pediu ajuda e ela vai ajudar. Em seguida as garotas se levantam decididas a ajudar a heroína também nessa missão, e Allen decide ir junto. A princesa fica surpresa e pergunta o motivo, já que ele estava em sua própria jornada. Ao que o rapaz responde não poder seguir em paz, sabendo que seus amigos estão enfrentando um perigo tão grande. Então, perto da montanha do dragão, a heroína traça um plano mandando eles irem por trás enquanto ela vai pela frente bater no dragão. Eles acham perigoso demais ela ir só e Allen se oferece para ir na frente, mas Akira nega, dizendo já ter sentido quão forte ele é, e não quer que ele vá na frente porque vai acabar com o dragão sozinho, e ela que é a heroína, e diz querer lutar com ele quando tudo aquilo acabar. Então eles partem rumo à montanha. Subindo a montanha, Allen vai na frente ajudando as garotas. E Beatriz se questiona o reino, pois mesmo ali sendo uma fronteira, um reino tão poderoso que se orgulha de sua força militar, já deveria ter notado o dragão. E Allen diz que eles já devem ter notado, afinal é difícil não notar um dragão voando pelos céus, e suspeita que sua família possa ter algo a ver com isso. Beatriz se supõe que a vila foi construída já com o propósito de oferecer sacrifícios para manter o dragão ali. Nesse momento um enorme pilar de fogo se ergue no céu e Akira revida o ataque, invocando uma enorme corrente de raios que atingem o dragão em cheio. Porém o ataque não foi o suficiente para ferir a criatura, que zomba da garota por ser tão fraca. Nisso a heroína se prepara para atacar com toda a sua força, afirmando que esfregará a cara do dragão no chão. Porém ele mostra a garotinha, dizendo que ela também seria pega pela intensidade do combate, o que deixa a heroína desnorteada, perguntando como ela a encontrou. Então o dragão revela que desde o começo tudo foi um plano orquestrado por ele, que deixou a garota fugir de propósito, e conta que seu maior divertimento é ver a cara de terror e espanto na cara dos humanos, pois como sua vida é muito longa, essa é uma boa maneira de passar o tempo. Por isso soltou a garota para ver o quanto de entretenimento conseguiria. Akira fica cheia de raiva e, invocando seu relâmpago mais forte, ataca o dragão, que é atingido em cheio, porém o ataque ainda não surtiu nenhum efeito, e ataca a garota zombando de seu poder fraquíssimo, e comenta que ela nem deveria se chamar de heroína com esse poder ridículo. Enquanto o dragão se ergue para dar o golpe final, ela reflete que nunca imaginou que a diferença entre seus poderes fosse tão colossal. Mas no último momento Allen surge decepando uma das asas do dragão, e decide deixar as garotas cuidando de Akira enquanto ele cuida do dragão, e então ativa sua visão divina e com um simples movimento de sua espada fim do mundo, cria uma onda de energia que atingiu o dragão com uma força tremenda, ferindo, o que deixa o dragão enfurecido e surpreso por ter recebido tanto dano de uma espada com a lâmina cega, e diz ser a criatura mais próxima de um deus, por isso não pode perder para um mero humano. Então o dragão sai correndo e resolve usar as garotas como escudo para Allen não atacar, afirmando que usará o meio que for necessário para vencer. Mas Lizzie chama por seu amigo o mandando atacar, então ele percebe que não pode ignorar o olhar daquela garota, pois enquanto todos o chamam de fracassado, ela foi a única que sempre acreditou nele, por isso não vai desistir. E invoca seu poder numa tormenta elétrica e avança com extrema velocidade para cima do dragão, que decide exterminar todos de uma vez. Mas antes que possa disparar, Allen perfura seu corpo com a fim do mundo e usa sua habilidade especial de luz, que rompe toda a escuridão, obliterando a existência do dragão. Mas sua espada acabou se estilhaçando no processo e seu corpo ficou muito esgotado. A heroína acorda se perguntando para onde foi o dragão, e a garotinha abraça feliz por ela estar viva. Nisso Allen reflete que mesmo querendo uma vida de paz não pode ignorar alguém que
precisa de socorro, e Lizzie o agradece por tudo. Allen acorda no dia seguinte e se desculpa com Lizzie por ter acabado dormindo quando foi descansar após a luta, mas ela diz está tudo bem, afinal ele derrotou um grande dragão, então seu corpo deve estar precisando de descanso. Nisso ele pergunta onde estão as garotas e fica feliz ao vê-las treinando. Então Lizzie tenta lhe falar sobre o que ele a viu fazer na noite anterior e Allen revela que já tinha ouvido histórias sobre uma santa milagreira que viaja por aí curando os mais necessitados, mas nunca imaginou que essa santa fosse ela. A garota fica envergonhada por não ter contado nada ao rapaz, mas ele a conforta dizendo que independente dela ser uma santa ou uma princesa, para ele ela sempre será a Lizzie, e suas amigas o chamam para participar do treino. Ao fim do treino, Akira se despede de seus amigos que tentam convencê-la a ir com eles, mas ela não se sente confortável em carroças, preferindo andar por aí, e a garotinha abraça, não querendo se separar dela nunca. Então Lizzie pergunta se a heroína vai mesmo ficar com a garota e ela confirma, já que agora a garota está muito apegada a ela, e como não possui pais não tem nenhum motivo para levá-la de volta para a vila, por isso a garota será sua companheira de viagem. Então a heroína se desculpa com Allen pela sua espada quebrada porque queria ter derrotado o dragão sozinha sem envolver os outros, mas seu poder não foi o suficiente e sua espada sagrada sequer foi capaz de arranhar a criatura, e se pergunta se talvez Allen seja mais digno daquela espada do que ela. Porém o rapaz conta que nunca conseguiria ter derrotado aquele dragão se não tivesse visto Akira lutar primeiro, e além disso para a garotinha ela é a única heroína ali. Akira fica vermelha ao ouvir as palavras doces e chama logo a garota para elas partirem. Enquanto isso, na casa de Allen, um homem está informando a seu pai que o rei dragão vermelho foi derrotado, que o faz refletir que o dragão, com sua imensa arrogância, tentou atrair a heroína para derrotá-la, mas foi ele quem acabou sendo derrotado no final e fica achando que talvez tenha superestimado demais seu poder. No entanto, o homem no holograma conta que a heroína teve ajuda de uma santa, fazendo o chefe da família perceber que não pode ignorar o poder de uma santa, e o caçula fica irritado por seus lobos não terem conseguido acabar com ela, planejando enviar uma alcateia inteira da próxima vez para terminar o serviço. Porém seu pai o manda se controlar, pois seus materiais para criar criaturas mágicas são limitados e não podem desperdiçar à toa agora que não possuem mais o apoio do dragão. Ao ouvir isso, seu filho questiona se deixarão a heroína e a santa vivas andando livres por aí, mas seu pai conta que enquanto elas estiverem nos limites da fronteira, chances para atacá-las não faltarão, e pergunta ao velhote sobre um certo elfo, ao que o velho informa que em breve lhe trará a cabeça dele, e o pai fica ansioso para aniquilar logo todas as marionetes dos deuses. Enquanto isso, Lizzie fala a Allen sobre sua amiga, que é uma excelente ferreira e está pensando em pedi-la para forjar uma espada para ele. O rapaz fica impressionado por haverem cidades na fronteira e Beatrice conta que apesar da ferreira ser uma elfa, ela é muito boa no que faz. Então Lizzie pede desculpas a ele, lembrando que foi por causa de sua revelação que Allen acabou nessa confusão, e queria lhe dar essa espada como forma de se redimir, e ele aceita para que ela não se sinta culpado, o que deixa a garota alegre. Nisso ele questiona a princesa se ninguém vai sentir sua falta na capital, mas a garota diz ter avisado seu pai que ia sair na companhia de Beatrice, então ninguém vai se preocupar com ela. Eles continuam seguindo viagem até o anoitecer e Allen acende a fogueira com sua magia, deixando Beatrice boquiaberta. Mais tarde, Lizzie cai de cansaço no colo do rapaz e se levanta envergonhada. Nisso Beatrice zoa eles, falando estar tudo bem já que eles são noivos, o que deixa Lizzie ruborizada, corrigindo a fala da amiga já que eles não são mais noivos, e Allen diz não se incomodar com ela dormindo no seu colo, o que deixa a garota ainda mais envergonhada. Enquanto todas dormem, ele aprecia o luar, refletindo que a vida pacífica que ele sempre quis deve ser parecida com isso, e se recorda que a lua estava desse mesmo jeito na noite em que conheceu Lizzie, que aparece em sua frente se apresentando e informa que ficou sabendo que eles são noivos. No dia seguinte eles chegam na cidade e Allen fica surpreso por uma cidade na fronteira ser tão movimentada, então Beatrice explica que a grande maioria são aventureiros e errantes que passam por lá. Eles finalmente chegam na casa da ferreira, mas ao chegarem Beatrice estranha o fato de não estar escutando os ecos do metal sendo martelado. Lizzie supõe que ela tenha saído, mas Beatrice acha suspeito demais uma pessoa viciada em fazer espadas sumir do nada. Então Allen vai até a porta, descobrindo que está aberta, e ao entrarem se deparam com armamentos da mais alta qualidade. Ao passar pela porta, Lizzie entra em desespero encontrando sua amiga Noelle caída no chão, mas Beatrice lhe mostra que é só o mesmo de sempre, e quando reparam percebem que a garota está apenas dormindo de exaustão. Então enquanto a cura, Lizzie explica que toda vez que ela desmaia de exaustão ela cura para que recobre suas forças e tinha se esquecido desse detalhe sobre sua amiga. Nisso Beatrice explica que quando ela começa a fazer uma arma não come nem dorme até que a arma fique pronta. Enquanto falam, a elfa acorda surpresa por ver suas amigas lá e questiona quem é o rapaz, ao que Beatrice diz ser apenas um guarda-costas, então Lizzie pede para que ela forje uma arma para
ele. Mas a elfa conta já ter muitas encomendas para entregar, não podendo atender mais nenhum pedido mesmo sendo de uma amiga. E diz que o rapaz já tem uma espada. Porém ele conta que a sua está quebrada. Ao mostrá-la, Noelle usa seu dom para avaliar o estado da espada, percebendo que ela foi usada até o limite e agora está completamente morta. Ela se pergunta como ele conseguiu levar uma lâmina até aquele limite, então muda de ideia e decide fazer uma espada para ele. Ele pergunta se deseja que ela faça uma espada mais poderosa que a própria espada sagrada. Beatrice fica surpresa com tal proposta, não imaginando que algo assim seja possível. Mas a elfa afirma que consegue e explica que não importa o talento do ferreiro, se ele não souber para quem é a arma, não consegue fazer o seu melhor, já que é necessário alguém forte à altura da arma, e ela acha que finalmente encontrou alguém por quem vale a pena fazer seu melhor trabalho. Vendo a confiança da garota, Allen decide aceitar a nova espada e ela expulsa eles de sua forja enquanto trabalha. E tem uma recordação de sua amiga trabalhando naquele mesmo lugar. Do lado de fora eles decidem procurar uma pousada para ficar por uns dias enquanto ela faz a espada e voltam para a cidade. Sem notar a garota que os espionava, que corre para contar tudo ao seu mestre, que fica curioso quanto à presença do rapaz no grupo da princesa, já que nos arquivos constava apenas uma cavaleira. Então decide investigar. Na pousada, Allen fica pensando no que fazer nesses dias ociosos, então elas lhe dão a ideia de ir na guilda de aventureiros vender as escamas que pegou do dragão. Ele acha a ideia genial, já que quase não tem dinheiro agora que foi expulso da família. E elas dizem que vão aproveitar o dia para andar pela cidade. Assim que Allen sai, Beatrice questiona sobre o motivo dela não ter contado nada a Allen, informando que talvez não consigam lidar sozinhas com o que está por vir. Mas a princesa confessa não querer envolver seu amigo ainda mais em seus problemas. Já na guilda ele mostra o que pretende vender e a atendente fica super impressionada ao ver escamas de dragão em tanta quantidade e sai correndo para mostrar ao seu chefe. Enquanto aguarda, Allen é abordado pelo homem que questiona como ele derrotou o dragão, se apresentando como Horace, sua amiga Milene, que é uma amazona, e conta que seu passatempo é ouvir histórias de aventureiros enquanto anda por aí, e questiona se ele derrotou o dragão sozinho. E Allen conta que isso seria impossível, por isso contou com a ajuda de uma heroína. Nisso a atendente volta informando que já está com o dinheiro, e quando ele olha de novo, Horace já havia sumido e fala à sua amiga que o rapaz é apenas um inútil sem dom, tendo se preocupado à toa, mas a garota diz se sentir incomodada com o rapaz. De volta na casa de Noelle, eles a encontram desmaiada de exaustão e Liz a cura novamente, então ela mostra a espada pronta, tendo se empenhado ao máximo para fazê-la. Nisso eles decidem ir para a floresta testar a lâmina. Ele diz que poderia ter ido sozinho, mas a elfa fala que precisa ver como a espada se comporta pro caso de precisar fazer ajustes. Nisso ele nota que ela é bem dedicada ao trabalho e pergunta o porquê de uma elfa virar ferreira, já que isso é um trabalho típico de anões. Então ela conta que era uma órfã vagando sem rumo quando foi resgatada por uma anã chamada Vanessa. E quando percebe que tá falando de sua vida pessoal, sai correndo para eles encontrarem logo um monstro para testar a espada. Nesse momento Horace aparece de novo, surpreso por se encontrar com Allen naquele lugar, e pergunta se está caçando monstros por ali. Ao ouvir a resposta, pede para que conte as histórias de suas caçadas quando voltar à cidade, e vão embora. Ao vê-los, Noelle suspeita de algo e prossegue floresta dentro. Horace fica curioso quanto ao objetivo deles e manda suas servos seguir para que não achem uma certa coisa no fundo da floresta. Enquanto isso, Allen está fatiando as criaturas, achando a nova espada muito boa. E Noelle usa sua habilidade novamente, que lhe permite conferir tudo na espada até os micro-arranhões. E reflete que Allen empunha e ataca de forma tão perfeita que a arma não tem nenhum risco. Vendo a habilidade do rapaz, ela decide que eles precisam de algo maior para testar e adentram a floresta em busca da criatura. Mas nada aparece, então ela supõe que devem ter fugido com medo de Allen. Mas ele sente que tem um monstro logo mais à frente. Ao perceber a criatura, Noelle entra em desespero vendo que é o mesmo urso que devorou sua amiga e pede com todas as forças para que Allen o mate. Então ela se recorda de quando estava com Vanessa tentando chamar sua atenção enquanto ela trabalhava e diz estar morrendo de fome. E pergunta quando ela vai terminar. Porém Vanessa permanece focada no trabalho. Mais tarde Noelle volta dizendo já ter comido tudo o que tinha em casa e tenta puxar assunto com sua amiga falando sobre as armas, mas ela ainda está focada em sua espada, o que deixa a pequena elfa chateada por estar sendo ignorada. Então pergunta a Vanessa o motivo pelo qual ela persiste em ficar batendo naquela espada e avisa que se ela continuar daquele jeito irá acabar caindo de exaustão, como sempre acontece. No dia seguinte ela finalmente termina sua espada, feliz pelo resultado, que deixa Noelle admirada. Então voltamos para o presente, em que Noelle continua implorando para que Allen mate a criatura. Mas o rapaz diz que não irá fazer isso, pois não tem motivos para tal ato e na verdade eles é que estão perturbando o local, já que o monstro está apenas dormindo longe dos humanos. Ela tenta lhe contar seus motivos, mas o rapaz permanece firme, avisando que não irá tomar para si a vingança dela, o que a deixa com
raiva e a garota decide acabar com a criatura ela mesma, porém Allen a faz parar avisando que aquele monstro é Fenrir, uma fera muito poderosa, e por isso existe uma barreira mágica em volta dele que impede ataques de alguém com um nível muito baixo, e só as melhores armas podem atravessar aquela barreira, como a espada sagrada. A elfa fica confiante achando sua espada muito superior à espada sagrada, mas Allen conta que aquela lâmina sequer o arranharia, informando que aquela espada ainda não chega nem perto da espada sagrada, e deixa a garota sozinha com seus pensamentos, afirmando que não irá impedi-la caso queira prosseguir com sua vingança. De volta na pousada, Allen conta às suas amigas sobre a fera que encontrou na floresta, o que deixa ambas surpresas, e Beatrice conta que as fronteiras são repletas de feras terríveis, por isso é um lugar muito traiçoeiro. Nisso Allen informa que quando achou Fenrir estranhou o fato de ter algum tipo de magia o encobrindo, sugerindo que talvez alguém esteja por trás disso, mas ainda não pode dar uma resposta concreta, então prefere não dizer por agora. Então Beatrice recomenda que eles tenham mais cuidado enquanto estiverem naquele lugar. Após isso Allen muda de assunto, perguntando se elas conseguiram resolver o que vieram fazer ali, afinal elas não o levariam até aquela cidade apenas para pedirem uma espada para ele. As garotas percebem que não conseguem esconder nada de Allen, então decidem abrir o jogo, e lhe contam que há alguns meses um importante general de seu reino foi assassinado e o criminoso fugiu levando a cabeça desse general, e apesar de terem usado os melhores dons do reino não conseguiram encontrar nenhuma evidência. Por isso eles deduziram que o possível assassino é um demônio, já que eles usam poderes desconhecidos. Allen fica surpreso, pois demônios não costumam se meter nos assuntos dos humanos, ainda mais se tratando de política. Então as garotas prosseguem dizendo suspeitar que alguém possa ter unido forças com os demônios, por isso decidiram ir àquela cidade buscar pistas. Nisso Allen conta ter encontrado alguém muito suspeito no outro dia. Já na floresta amazona está vendo como Fenrir está e vê que a camuflagem mágica foi quebrada. Ao pisar no lugar vem à sua mente o momento em que Allen quebrou a camuflagem e reflete que o rapaz possui um poder imenso. Descobrindo que ele não é apenas o oponente fraco que acharam que seria, porém isso não vai fazer diferença. Então ela vai falar com seu chefe, informando não ter nada de importante para relatar. Nisso Horácio decide que agirão em breve, não tendo mais tempo a perder naquela cidade, e manda a Amazona pegar logo a cabeça da santa. Ela hesita, o que faz Horácio questionar se ela está com medo de ver sangue sendo uma amazona. Então ele a manda obedecer e uma magia de obediência se ativa, forçando a garota a seguir suas ordens. Mais tarde Noelle continua trabalhando em sua espada, se recordando das palavras de Allen, que lhe disse que apesar de sua espada ainda não ser forte o suficiente, se ela refinar bastante será capaz de dar um golpe em Fenrir, avisando ter sentido que ela ainda pode ser melhorada quando a usou, mas pede para que a garota não faça nada imprudente. Ela continua martelando, pensando em sua amiga que também fazia o mesmo, mas acaba caindo de exaustão e em seus sonhos se lembra do momento em que Vanessa foi atacada pelo lobo, e vê Horácio falando que por ela ser uma ferreira excepcional irá eliminá-la para não ter o risco de que ela faça mais espadas como a espada sagrada, já que isso seria um problema para ele. Então eles lutam, mas Vanessa acaba perdendo, e quando o lobo decide atacar a garota, a heroína aparece lhe jogando um raio, que não surte efeito nenhum no lobo. Vendo que não irá adiantar, ela parte para o confronto direto, onde consegue ferir a criatura e Horácio chama de volta para uma retirada. Nisso Noelle vai até sua amiga já sem vida e cai em prantos, triste e frustrada pela heroína ter conseguido ferir o monstro, sendo que a espada que sua amiga investiu tanto tempo e energia sequer foi capaz de arranhá-lo. Então ela acorda se sentindo bem e acha que sua amiga deve ter passado lá para curá-la, mas na verdade foi Allen que se recorda de ter avisado para ela não ser imprudente. Ela finalmente termina a espada e segue para o fundo da floresta, decidida a acabar com Fenrir, mas antes que possa atacar a criatura acorda mandando para longe com um golpe. Então Horácio aparece surpreso por ela ainda estar de pé após um golpe tão forte. Conta que já estava atrás da elfa há um bom tempo, mas nunca imaginou que ela estaria morando na fronteira. A elfa questiona se ele irá matá-la como matou Vanessa. Ao ouvir esse nome, Horácio se recorda da garota pequena que acompanhava Anã, percebendo que essa elfa era ela, achando graça por tanto a mestra quanto a aluna serem mortas pela mesma criatura. Noelle ataca novamente, mas é mandada para o chão. Então Horácio decide lhe perguntar se ela aceitaria servi-lo, pois como possui um dom muito especial seria um desperdício que morresse. Ela se pergunta que dom seria esse, então o homem explica que ela possui o dom dos olhos soberanos, um dos 5 dons inatos daquele mundo, e lhe oferece dinheiro caso ela aceite servi-lo, mencionando ter muitas pessoas sob seu comando. Nisso ela se lembra da Amazona, e Horácio conta ser muito piedoso, pois decidiu acolher a Amazona após ter queimado toda a terra natal dela, deixando sem ter para onde ir. Nisso Noelle diz que nunca vai servi-lo, para a decepção de Horácio, que ordena a Fenrir para matá-la, mas logo é repelido por Allen, que estava por perto. Horácio fica surpreso vendo que julgou mal suas habilidades e considera sua atitude de socorrer um aliado em perigo muito nobre, mas lhe pergunta se acha que tomou a decisão
desconcerta deixando a princesa desprotegida, afirmando que caso algo aconteça ele chegará tarde demais para impedir. Nisso a amazona segue sorrateiramente até o quarto da princesa, mas quando vai atacar descobre que a cama está vazia e elas lhe surpreendem por trás, deixando a garota chocada ao ver que elas podem lhe enxergar. Nisso Allen explica que já tinha tomado precauções para o caso disso acontecer por já terem tentado te matar inúmeras vezes em sua vida passada. Então colocou uma barreira que anula a invisibilidade em volta de Lizzie. Mas Horace não se preocupa, já que sua serva é uma guerreira habilidosa que tenta acabar com Lizzie, mas hesita e acaba sendo derrotada. Observando de longe, Allen vê que deu tudo certo, então ele avisa Horace, mas ele acha que ainda Ash está no controle e manda Fenrir atacar, que é derrotado com um golpe, o que faz Horace entrar em pânico e fugir. Então leva sua amiga para perto das outras enquanto reflete que mesmo a curando ela ainda deve estar bem cansada. Lizzie fica preocupada e pergunta se estão machucados. Nesse momento Noelle acorda brava por estar sendo carregada sem ter dado permissão. No dia seguinte ele explica já ter removido o feitiço de controle que estava sobre a Amazona e por isso ela agora está livre para falar o que quiser, mas ela permanece em silêncio enquanto eles se perguntam se devem levá-la à capital para julgamento. Porém Lizzie diz que ela não tentou matá-la por vontade própria e que deve ter alguém ou algum lugar esperando seu retorno. Mas a garota diz não ter ninguém esperando por ela porque todo o seu povo queimou, ela está sozinha no mundo. Nisso Noelle se recorda do momento em que Vanessa a pegou no colo e falou que estava a levando para a casa delas. Então ela liberta a garota, a chamando para ficar na sua casa, deixando ela muito emocionada e conta aos outros que cuidará dela. Beatrice tenta argumentar que ela pode tentar matar Lizzie de novo, mas a elfa promete dar uma bronca nela se isso acontecer. A garota se emociona e todos ficam felizes por estar tudo resolvido. Mais tarde naquela noite Allen usa uma habilidade com sua espada sendo envolvido num turbilhão de vento. Em outro lugar Horace pensa em quem pode ser aquele rapaz com tamanho poder, se sentindo aliviado por estar bem afastado. Porém uma presença sinistra se aproxima devastando tudo no caminho, e o demônio vai em sua direção. Quando Allen chega percebe que já é tarde demais, já que alguém deu um jeito em Horace primeiro. Então o demônio retorna à casa informando já ter dado um jeito em Horace para que não acabasse vazando informações. Nisso o garoto zomba dos demônios por se acharem muito bons, mas não consegue sequer matar uma santa e uma elfa e ainda por cima perdem um general. Então o demônio conta que irá cuidar da santa e da elfa naquele momento e o chefe diz que irá cuidar da heroína e arcebispo. Ouvindo isso seu filho pede muito confiante para que deixe o arcebispo com ele e seu pai fica curioso vendo tamanha confiança no rapaz. Enquanto isso Liz está se recordando do momento em que viajava com seu tio, porém durante o percurso sua carruagem foi atacada e ele saiu para ajudar os soldados. Mas enquanto estava distraído um monstro atacou a carroça de Liz e nisso ele aparece para defendê-la, mas a criatura o atacou de volta causando uma ferida grave e ambos acabam caindo no penhasco, deixando Liz amedrontada. Saindo dessa memória eles chegam na Vila dos Espíritos, que parece muito pacata, e perguntam a um homem para que são os preparativos. O rapaz então lhe explica que estão preparando o Festival dos Espíritos, que é uma tradição daquela aldeia onde eles se fantasiam e chamam pelos espíritos dos que já se foram. Liz aproveita o momento para perguntar a eles se viram algum homem de armadura prateada passando pelas redondezas, mas infelizmente eles não viram nada do tipo. E Beatrice reflete que tudo não tinha passado de rumores, então Allen observa um rapaz e se recorda de dias antes na casa de Noelle, onde todos estavam decepcionados por não acharem informações sobre o general assassinado. Então Noelle conta de um rumor que ouviu de um homem que sempre compra lá, dizendo que existe uma vila próxima onde vaga o fantasma de um membro da família real sedento por vingança que sempre se ergue do túmulo trajado de uma armadura prateada. E Beatrice fica desesperada ao ouvir uma coisa caindo que faz as garotas lhe perguntarem se por acaso teria medo de fantasmas. Nisso Liz informa que eles vão investigar essa vila e Allen pensa na possibilidade de ser obra de algum demônio, questionando se eles teriam a capacidade de reviver os mortos. Beatrice concorda com ele e as garotas voltam a lhe perturbar, mas ela diz não ter medo de nada. Na cidade eles se recordam do que Noelle falou sobre túmulos e decidem dar uma investigada, mas um homem aparece deixando Beatrice assustada. Ele os leva até a casa do líder da vila informando que ele é quem sabe de tudo por lá. Então Allen pergunta o que ele fazia no cemitério e ele apenas diz que estava caminhando e os encontrou por acaso. Dentro da casa o líder conta nunca ter visto um homem de armadura prateada por lá, o que deixa Lizzie decepcionada, então ele os convida para passarem a noite na sua casa e pede para que fiquem e vejam o festival
festival no dia seguinte. Eles aceitam a oferta do senhor, que logo prepara os quartos. Ao se deitar, Lizzie logo pega no sono e sonha que está correndo até seu tio chamando de pai, e ele diz que não é o seu pai, mas a pequena Lizzie o considera um segundo pai, o que deixa o rapaz muito feliz. Então ele conta ter vindo se despedir porque logo sairá numa expedição e não sabe quando voltará. Lizzie fica preocupada, então ele lhe pede para nunca se esquecer que o mais importante de tudo é sempre confiar nas pessoas, pois esse sentimento se torna um laço que conecta todos eles. Então ela acorda ouvindo um som do lado de fora e se dirige à janela para ver o que pode ser. Ao olhar, percebe que é seu tio do lado de fora que adentra a floresta, e ela sai correndo atrás dele, mas seu tio desaparece e ela se vê num cemitério cercada por zumbis. Nisso, Allen a desperta, fazendo perceber que tudo foi apenas um pesadelo, então ela o abraça pedindo para que fique ali um pouco. No anoitecer do dia seguinte, todos estão felizes comemorando o festival, enquanto Beatrice acha tudo aquilo muito estranho. Porque mesmo sendo uma festividade em sua nação, tratar os mortos daquela maneira é um grande tabu. Então Allen lhe pergunta o porquê dela não ir prendê-los então, e ela diz que não estão machucando ninguém, então não fará nada a respeito. Enquanto todos dançam, Allen reflete que mesmo não havendo nada de sobrenatural no lugar, tudo aquilo ainda é muito estranho. Nisso um homem surge perguntando se eles também não desejam dançar com as pessoas. Lizzie diz que prefere ficar por ali descansando, mandando seus amigos irem sem ela, e após uma avaliação Allen percebe que o local é seguro e vão se divertir. Enquanto ela observa, uma aura sombria surge e ela vê seu tio lhe chamando em meio à multidão e sai logo atrás dele correndo em direção à floresta. Quando chega lá, seu tio lhe conta que correr até um lugar tão afastado é muito perigoso, mas ela diz não estar com medo porque está ali com seu pai. Então o homem diz a ela que é seu tio, mas para a garota isso não importa e questiona o que ele esteve fazendo esse tempo todo, já que quando caiu do penhasco todos procuraram por seu corpo, mas nunca o encontraram. Por isso ela sempre nutriu a esperança de que ele estava vivo. Então seu tio conta sempre ter odiado a família real, por esse motivo aproveitou a chance para se esconder e se vingar de todos, e diz à garota que seu pai, o rei, está tentando matá-la. Ela fica confusa, então o homem explica que seu pai está atrás de todos aqueles que possuem o dom de nascença, aqueles naturais que são extremamente poderosos, como o poder de destruir um dragão, o poder de duplicar as forças dos soldados, o poder de forjar armas inigualáveis, o poder de identificar qualquer dom e finalmente o poder da santa que está com ela. E prossegue dizendo que qualquer um desses poderes poderia facilmente destruir uma nação, e por terem esses poderes divinos essas pessoas são chamadas de marionetes dos deuses. Lizzie acha tudo aquilo um absurdo, porém seu tio conta que o rei os considera rebeldes que destruirão o reino em nome dos deuses. Por isso resolveu eliminá-los, mas seu tio lhe oferece a chance de continuar viva, pedindo para que ela fique com ele para que possa protegê-la. Mas a garota recusa, afirmando que vai conversar com seu pai e descobrir se tudo aquilo é verdade mesmo. Então lembra seu tio que certa vez lhe falou que o mais importante é sempre confiar nas pessoas. Nisso seu tio começa a flutuar, mandando a garota não se preocupar porque ninguém encontrará seu corpo naquele lugar, e parte para cima dela, porém Allen surge para defendê-la, falando ter observado esse tempo todo. Ao ouvir a princesa dizer seu nome, o tio se recorda que ele era o noivo fraco dela quando eram pequenos, mas Allen diz não está ali para conversar com uma marionete, então usa uma magia que corta as cordas que controlavam o homem. Lizzie fica preocupada com seu tio, mas ele conta que já está morto há muito tempo e pergunta a Allen o que ele fez, ao que Allen conta apenas ter desfeito o feitiço que o controlava. Nisso o homem se desculpa com Lizzie por ter apontado uma arma para a garota e conta que tudo o que falou era mentira, pois o rei não tem culpa nenhuma nisso, já que os verdadeiros culpados são os demônios, mas admite que falou sério quando disse odiar a linhagem real. Então explica que como era o irmão mais novo e segundo na linha do trono, muitos tentaram se aproximar por interesse e muitas intrigas foram espalhadas com seu nome. Por odiar os grilhões da realeza, decidiu virar capitão da guarda para ter a chance de começar uma nova vida, e diz que Lizzie foi a única paz que ele teve em vida, mas agora seu tempo já está se esgotando, então faz 2 pedidos a Allen. O rapaz escuta atento enquanto o tio de Lizzie pede para que ele sempre proteja a garota, mas isso Allen já disse que ia fazer, e como segundo pedido ele deseja lutar com Allen, que aceita o desafio entendendo que ele nunca deixaria uma pessoa tão preciosa sob os cuidados de alguém fraco, por isso deseja testar a sua força. O homem fica feliz por ele ter entendido e começam o combate, enquanto o homem diz para dar tudo de si, pois somente naquela noite os vivos e os mortos se misturam para dançar. Então Lizzie se recorda de um momento fofo em que seu tio lhe prometeu sempre lhe proteger até o momento em que aparecesse alguém mais forte para assumir esse papel, o que faz suas lágrimas escorrerem. Então, deitado sob a chuva, seu tio se despede dela, afirmando que agora poderá descansar em paz, e conta que ela sempre foi uma verdadeira filha para ele, revelando que sempre gostou quando ela lhe chamava de pai, mas sempre se controlou para não demonstrar essa emoção. Ela se
se despede do homem que aproveita suas últimas forças para desejar que ela seja feliz. Mais tarde naquela noite Allen está observando a cidade quieta, então o líder da vila aparece lhe perguntando quando ele notou. Allen diz ter percebido que a cidade estava cheia de mortos. Assim que chegou na cidade descobriu que todos eram controlados por ele assim que o viu. Então o velhinho pergunta o motivo dele não ter feito nada a respeito e Allen diz não precisar fazer nada porque mesmo que os mortos estejam vivendo entre os vivos aquela vila é pacífica. O velho continua e pergunta se para ele está realmente tudo bem aquele lugar ser controlado por um demônio e Allen acha que nem todos os demônios são do mal. Mas o velhinho invoca vários mortos falando que adicionará Allen à sua coleção, porém Allen corta a magia do demônio e desfere um ataque que destrói todos e uma pedra cai do velhinho. Enquanto isso na mansão o demônio diz ter fracassado na missão, o que deixa Brett com raiva já que ele mesmo deu uma ajuda ao demônio. Mas seu pai o manda ficar calmo já que uma santa viva não é capaz de atrapalhar seus planos. E além disso o mais importante já foi feito, pois agora eles já têm a cabeça do arcebispo em sua estante. No dia seguinte enquanto viajam Beatrice chama por sua princesa e ele lembra que sempre estará ao seu lado para protegê-la, o que deixa a garota feliz. Então Allen continua analisando a pedra refletindo que pelo poder que aquilo emana deve ser de Brett. Então se lembra que a única parte do tio de Lizzie que realmente era original era a cabeça. Já o general morto teve sua cabeça levada. O que faz Allen chegar a uma conclusão. Então o comunicador de Lizzie toca e um homem informa que o general Cyril acaba de retornar. Brett está se recordando do dia em que sua mãe faleceu e desde então todos começaram a lhe tratar com desdém e pena enquanto elogiavam seu irmão, o que fez com que sentisse ódio. Nisso ele acorda e se apresenta ao seu pai, que está feliz pois agora sua vingança contra esse reino e contra os deuses finalmente se iniciou. E Brett reflete que é o único capaz de governar aquele reino. Enquanto isso na cidade todos estão fofocando sobre o general Cyril que estava supostamente morto e agora reapareceu. Os cavaleiros notam isso vendo que o rumor se espalhou rapidamente. O rapaz pergunta ao capitão Edward o que acha desse rumor, questionando da possibilidade do general ser um impostor. Seu capitão conta que independente de ser um impostor ou não, isso não muda o dever deles como cavaleiros, pois caso alguém tente prejudicar o reino eles irão impedir. E reflete que o general protegeu aquele reino a vida toda, então eles devem continuar seu trabalho. Nisso eles entram numa viela e acabam se deparando com o arcebispo, que diz ter algo a tratar somente com o capitão, que aceita ir com ele. Porém seu subordinado acha uma péssima ideia e tenta argumentar, mas o capitão o manda se acalmar, afinal não está indo para uma guerra e precisa aproveitar o momento para coletar o máximo de informações possível. Quando chega no campo de treinamento pergunta o motivo do arcebispo ter o levado para lá, porém o homem desapareceu e Edward é atacado de surpresa por Craig. Considerando o ataque dele muito bom, porém está cheio de sede de sangue, e fala amigavelmente com o antigo amigo vendo que ele não mudou nada esse tempo todo, ainda atacando sem dizer uma palavra, contando que eles já não se veem desde o enterro de sua esposa, então pergunta o que ele quer agora. Nisso Craig ri achando o rapaz um tolo e conta que o arcebispo já é seu agora e parte pro ataque se recordando de todas as vezes que lutaram ali. Porém agora ele não precisa mais deste mundo. Enquanto isso Brett se recorda daquele dia fatídico perguntando ao seu irmão o motivo de sua mãe estar dormindo e ele o consola dizendo que isso faz parte da vida. Todos alguma hora acabam encontrando o fim. Mais tarde ele pergunta ao seu irmão em prantos se realmente é um fracasso e Allen o manda não se importar com o julgamento que os outros fazem dele. Mas Brett acha que é mentira porque seu pai o chama de fracassado. Em outro momento ele testa seu poder surpreso por Brett ter sido o primeiro a subir de nível e engrandece o garoto enquanto acha Allen um novo fracassado. Então briga com o irmão por sempre permanecer impassível enquanto todos o chamam de fracassado, mas Allen não se importa com o que falam dele, o que deixa Brett ainda mais irritado, contando que Allen não merece ser um herdeiro da casa Westphal. Antes de sair seu irmão o chama e diz esperar que ele opte pelo caminho do bem, mas caso escolha o caminho errado ele terá que dar um jeito nele. Nesse momento um demônio aparece relatando estar tudo correndo bem do seu lado e pergunta como está a parte do garoto, que conta está tudo de acordo com o plano, já tendo usado o arcebispo para atrair o capitão. O demônio pergunta o que farão considerando o dom dele um grande problema por conseguir desabilitar qualquer dom num raio de 1 metro, que o torna quase invencível no campo de batalha. E Brett o manda não se preocupar já que seu pai está cuidando disso pessoalmente, caso ele não consiga poderá botar seu plano em prática com sua habilidade sem ser afetado
derrotado pelo dom de Edward. Nisso outro demônio aparece informando que o herói já está na cidade e ele irá dar um jeito no esquadrão de cavaleiros. E antes de ir embora o demônio o manda não errar, pois já estão ajudando e não tolerarão erros. E Brett conta que não irá errar porque não é como seu irmão fracassado. Já na cidade a heroína diz para a garota ficar perto para não acabar se perdendo, o que faz a garotinha abraçar, e a heroína promete que quando tudo se acalmar irá procurar um lugar para ela viver em paz. Nisso saem andando e manda que os demônios apareçam, já tendo-os percebido pela sede de sangue que emitem. O que os deixa felizes, pois isso lhes poupará tempo, mas a heroína sabe que eles não são o suficiente para derrotá-la. Eles admitem que isso seria impossível se ela estivesse sozinha, mas agora está acompanhada, e ativam um selo mágico na garota, contando que todos naquela aldeia possuem a marca deles no corpo que consome a vida do usuário, criando uma grande explosão, bastando apenas um pouco de fogo para ativar, e perguntam se a heroína ficará para ser explodida ou fugirá deixando a garotinha para trás. Então a menina empurra a heroína querendo que ela sobreviva, mas a mulher não vai deixar a garota para trás. Enquanto as bolas de fogo se aproximam, o vice-capitão segue andando pelas ruas preocupado com o capitão Edward. Seu soldado manda não ficar tão preocupado, já que não tem problema com o qual o capitão não possa lidar. Então surge um demônio na frente deles e o homem manda que eles não façam movimentos em falso, vendo que não possuem chance alguma contra aquela criatura. E o demônio pede para que lhe escutem enquanto revela a verdade sobre aquele mundo. Nisso vemos o capitão e o arcebispo contando a todos que os deuses mentiram para eles, pois seus dons não são as bênçãos que pensaram. O povo fica sem entender e o homem prossegue falando que toda a vida da pessoa é definida pelo dom que recebem, então se eles queriam ser uma coisa acabam tendo que ser outra, o que restringe sua liberdade e os torna marionetes dos deuses. E a única maneira de se livrarem do controle dos deuses é abrindo mão de seus dons, o que deixa o povo confuso, refletindo que seus dons são muito úteis e até são usados para defender o reino. Nisso o homem diz ter a resposta para suas perguntas e chama Brett, que os manda olharem para trás, e todos veem uma enorme criatura mágica, e Brett os manda não se assustarem porque é apenas um construto mágico. E o capitão conta que ele possui a força de 10.000 soldados, não possuindo nenhum ponto fraco, deixando o povo impressionado, e Brett diz que irá controlá-los com sua habilidade. Então o arcebispo diz a todos que aquela criatura extrai as habilidades latentes de cada um, então mesmo sem dons é possível usar poderes muito melhores do que o que eles possuem agora. E diferente dos dons, como esses poderes vêm de dentro de cada um, isso os levará a uma nova era. O povo questiona o que acontecerá quando Brett morrer, já que ele quem controla as criaturas, então Brett conta ter chamado um amigo para lhe ajudar, revelando a todos um demônio que faz o povo entrar em pânico. Então Brett revela ter estabelecido uma cooperação com os demônios, e só foi possível descobrir a verdade sobre os dons graças a eles, e eles darão a todos o poder para se livrar de seus dons. Nisso ele promete a todos que poderão levar a vida que quiserem, deixando todos animados, que começam a ovacionar Brett, que ama aquele momento, querendo que todos o adorem. Enquanto o combate continua, Craig revela que aquela luta já está decidida há muito tempo. Nisso Edward nota que mesmo usando seu dom, Craig continua mais forte que ele, então percebe que o nível dele deve ter aumentado muito. Nisso Craig conta que eles sempre deram importância demais para os dons, mas o que realmente importa é o nível que cresce o status de seu espírito, tornando mais próximo de um deus. Ao ouvir a história, os cavaleiros dizem não ligar, pois são o escudo que defende o reino e farão isso até o fim, mas o demônio os acha muito idiotas em querer lutar e começa a derrubá-los um a um, perguntando o que o rapaz fará estando ferido, ficando surpreso ao ver o cavaleiro continuar lhe desafiando mesmo com tal ferimento, e ele fala que esse é seu espírito de cavaleiro e portanto não desistirá. O demônio acha isso uma tolice, porém Beatrice surge contando que os cavaleiros como ela tendem a ser tolos. Nisso Edward cai em combate enquanto Craig se vangloria da diferença de força entre eles, e aparece um encapuzado que ele pensa ser um demônio, e pergunta se o herói já foi derrotado, porém a criatura lhe ataca revelando ser o próprio herói. Então ela se recorda da barreira mágica que apareceu em volta da menina, e de Allen contando que trocou o selo que havia na garota, vendo que o rapaz sabia até disso. Então Brett continua seu discurso feliz por poder moldar um novo mundo, mas escuta a voz de seu irmão vendo bem diante dele e pergunta o que aquele fracassado faz ali. Galera, se inscrevam para não perderem os próximos episódios aqui no canal.